Eu vou só primeiro agradecer a doutora por ter vindo dar essa aula para gente de autoimunidade. Em nome de toda a Liga de Nefrologia, a gente agradece a disponibilidade, principalmente para esse tema que é bastante importante nas nossas discussões clínicas. A doutora Elisa nos deu aula deste semestre, sétimo semestre, na parte de reumatologia da clínica médica. Ela fez a residência em clínica médica e em reumatologia e hoje é preceptora da residência de reumatologia de São José dos Campos, da Santa Casa de São José dos Campos, além de ser nossa professora também da disciplina. Então, muito obrigado por ter vindo e pode começar a aula quando quiser, doutora. Obrigada pelo convite, né, pela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho do tema, né, que é um tema muito amplo. Obviamente, aqui eu não vou conseguir aprofundar, né, em cada uma das doenças, mas o que eu gosto de passar para vocês é essa visão geral, né, do que é a autoimunidade. Então, pode passando o slide. O primeiro slide, né, ele fala sobre o que é a reumatologia, que é uma especialidade muito ampla, né, onde a gente tem desde doenças osteometabólicas até doenças autoimunes, produtoras de autoanticorpos. São doenças raras, mas que o reumatologista ele vê com muita frequência, então, para a gente, acaba sendo comum, né? E centros de referência, como a gente tem, né, o nosso hospital universitário, a gente acaba vendo muito dessas doenças. O que também vocês vão ver que assim, para vocês não vai ser tão incomum assim, né? E o pessoal brinca que é a especialidade das doenças esquisitas, porque são doenças, como eu falei, raras, que acometem qualquer parte do nosso organismo, né? E elas são doenças muito sistêmicas. A reumatologia ela não abrange somente a dor articular, né? Dor nas juntas. Ela vai abranger qualquer tecido conjuntivo. Então, qualquer lugar que vocês puderem imaginar do nosso corpo, eu posso ter uma manifestação de doença reumatológica. Então, quais são essas doenças reumatológicas, né? Então, a gente divide a grosso modo em doenças osteometabólicas, né, que a gente não vai conseguir abordar nessa aula, mas são doenças onde eu tenho o envolvimento do osso, seja por um desequilíbrio, né, do meu metabolismo ósseo, como, por exemplo, a osteoporose, né? A gente tem algumas outras doenças genéticas, né? Como, por exemplo, a osteogênese imperfeita, né? A gente tem a mieloreostose, que é uma doença genética também. E nós temos também algumas doenças causadas por cristais, por exemplo. As doenças autoinflamatórias, né, já são doenças onde eu tenho uma desregulação do nosso sistema imuninático. São doenças que estão crescendo muito, né, do ponto de vista de pesquisa. São raras também, mas elas não estão na nossa imunidade mais elaborada, que é lá o nosso final da linha, né, que é a produção pelos linfócitos B maduros, que são os plasmócitos, pela produção dos anticorpos, ou quando eu tenho uma desregulação da minha autotolerância dos autoanticorpos, que são as doenças autoimunes. Então, hoje nós vamos focar nas doenças autoimunes. Então, a gente tem um divisor de águas, pode passar para o próximo slide, mostrando, né, que as doenças inflamatórias elas podem ir para o lado da neoplasia, para as doenças infecciosas ou as deficiências imunológicas, né? E esse divisor entre autoinflamatória, onde eu envolvo mais minha imunidade inata, que é aquela resposta imediata, né, citocinas inflamatórias, e a minha imunidade adaptativa, adquirida, que é aquela imunidade onde eu tenho a produção dos meus anticorpos, tá?
Então, eu gosto muito dessa imagem, porque a gente consegue reunir e mostrar que o sistema imunológico ele é um só, né? Então, às vezes, por que eu tenho doenças autoimunes como uma manifestação de paraneoplasia? Porque o sistema imune ele é único. Então, às vezes, ele fica bagunçado, né? Por que algumas infecções podem ser gatilhos de doenças autoimunes? Por conta disso, tá? E aí, quando a gente vai para o próximo slide, né, eu falo que parece uma coisa meio bagunçada, mas a gente vê lá sempre uma célula-alvo, né, uma célula apresentadora de antígeno, que vai apresentar esse antígeno para o linfócito T. O linfócito T, ele apresenta para o linfócito B, que se transforma em plasmócito, produz autoanticorpos, e aí eu vou ter uma célula-alvo que vai ser a célula atingida por esses anticorpos, né? Então, quando eu tenho a perda da minha autotolerância, da minha autorregulação, quando uma célula errada, né, produzindo anticorpos contra a gente mesmo, ela passa pela nossa Anvisa, eu começo a ter essa minha autoimunidade aguçada. E aí, quem seriam as doenças autoimunes, né? A gente tem essa listinha de doenças, óbvio, que abrange. Eu tenho outras doenças menos comuns, né, que a gente às vezes não vê tanto no nosso dia a dia, a gente não consegue pincelar todas, né, mas são basicamente essas doenças, né, que é a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a esclerodermia, as miopatias inflamatórias. Eu sempre gosto de mostrar para vocês a diferença de uma doença mista, da síndrome de superposição e da doença indiferenciada do tecido conjuntivo, o grupo das espondiloartrites e o grupo das vasculites. Então, a gente sempre começa pela artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide é o carro-chefe da autoimunidade, né? É a doença dentro da reumatologia que é mais estudada e é quem a gente muitas vezes pega como espelho para as outras doenças da reumatologia. Então, a artrite reumatoide, ela nada mais é do que uma doença inflamatória sistêmica, né? Ela é progressiva e crônica. Quando a gente fala isso, quer dizer, muitas vezes o paciente pergunta, doutora, minha doença não tem cura? Ela até pode entrar em remissão, né? Mas ela, na maioria das vezes, ela vai ter um controle com os medicamentos, tá? Óbvio que isso depende de uma série de fatores, né? Fator genético, fator emocional, gatilhos infecciosos ao longo do curso da doença, né? Então, isso tudo é conversado com o paciente durante a consulta. E a artrite reumatoide, o que marca, né, essa doença é o acometimento da membrana sinovial das articulações, levando à destruição óssea e cartilaginose e, consequentemente, às erosões ósseas e deformidades fixas. Ela tem, normalmente, um acometimento de interfalangianas proximais e metacarpofalangianas, que a gente vai ver a seguir, e ela é bilateral e simétrica. Isso é o que vai marcar a doença. Hoje em dia, a gente quer ver o quê? Uma artrite precoce, a gente quer fazer o diagnóstico dela precocemente. Quanto mais precoce eu diagnostico, mais cedo eu trato e mais cedo em remissão, em controle de doença, eu consigo deixar esse meu paciente. Então, o ideal é a gente fazer o diagnóstico no primeiro ano da doença e, no mundo mais ideal ainda, nos primeiros 3 meses, que eu chamo de artrite muito inicial. E aí, quando a gente olha no próximo slide, essa mãozinha que a gente chama de mão reumatoide, é o que a gente não quer mais ver hoje em dia, né? Que é esse punho em dorso de camelo, né? Essa atrofia da musculatura interóssea, o desvio nar dos dedos, né? Esse dedinho em pescoço de cisne. Essas deformidades, elas são deformidades fixas, né, causadas por aquela destruição da cartilagem, consequentemente as erosões, né, o que vai levando a uma fusão óssea. Isso é o que a gente não quer hoje em dia, né?
E a prevenção é diagnóstico precoce. Suspeita clínica é igual a encaminhar para o especialista para ele fazer o diagnóstico precoce. A artrite reumatoide, ela tem essa característica e ela pode acometer em qualquer articulação, como a gente vê no esqueleto aí ao lado, né? Aí ele não marcou a ATM, que não é incomum a gente ver, a cricoaritenoide, que normalmente ela cursa com rouquidão, e as articulações do quadril, que normalmente elas são acometidas mais tardiamente, tá? Os critérios diagnósticos da artrite reumatoide, eles foram mudados, né, com o tempo. A gente tem os critérios de 1987, de 2010. O que diferencia um e outro vai ser a fase com que eu diagnostico o meu paciente. Então, os critérios de 87, se a gente for parar para ver, né, o que ele mostra? Nódulo reumatoide, alterações radiográficas, que normalmente são alterações mais tardias, né? É isso que marca. Então, são pacientes já com doença pré-estabelecida. O critério de 2010, o que ele preconiza é esse diagnóstico precoce da artrite reumatoide, como a gente viu, né? São pacientes que cursam já com a artrite, que a gente consegue fechar o diagnóstico no primeiro ano de doença. Ele é um critério de pontos, né, classificatório, e ele ainda envolve, além do fator reumatoide, o anti-CCP, tá? E o VHS-PCR, e os sintomas aparecerem com menos ou mais de 6 semanas de artrite, tá? Então, a única diferença entre eles, Elisa, qual que eu vou usar? Você vai usar aquele que couber melhor no seu paciente, tá bom? E aí, lembrando um resuminho, a artrite reumatoide, ela tem fator reumatoide positivo em cerca de 90% dos casos. Quando ele é positivo em alto título, ele tem um fator de pior prognóstico, tá? Ele também é um marcador de doença extraarticular, ou seja, acometimento de olho, de pulmão, de pele, de vasculite também pela própria artrite reumatoide, tá? Diferente do anti-CCP, que é um marcador mais específico, né? O fator reumatoide ele é mais sensível do que específico. O anti-CCP ele é mais novo, ele é mais moderno. Muitas vezes eu posso fazer posso ver a dosagem do meu anti-CCP num paciente assintomático, porque ele pode estar presente até 10 anos antes do paciente abrir o quadro de uma artrite reumatoide. E nessa doença a gente tem os marcadores inflamatórios, como VHS e PCR elevados, que eles vão corroborar para marcar a atividade da doença, certo? E aí eu faço um adendo para as AIJs, né, que são as artrites idiopáticas juvenis. Essa é a classificação das AIJs e por que hoje a gente chama de AIJ e não ARJ, como a gente chamava antigamente, né, de artrite reumatoide juvenil. Porque dentro da classificação a gente vê que só 5% dos pacientes com AIJ que são poliarticulares têm fator reumatoide positivo e são iguais à artrite reumatoide do adulto. Então, como que eu vou chamar uma doença de artrite reumatoide juvenil se só 5% delas é semelhante à nossa artrite reumatoide do adulto, né? Então, por isso o nome caiu em desuso, tá bom? Agora, falando um pouquinho sobre a síndrome de Sjögren, tá? A síndrome de Sjögren é uma síndrome seca, né? A gente vê por esse quadrinho, né, onde eu tenho um olho muito vermelho, extremamente seco e irritado, uma boca muito seca, né, onde eu tenho quelite angular, uma língua muito seca. O fato de eu não ter saliva, isso leva a cárie de repetição, porque não há aquela proteção,
né, dentária dos anticorpos presentes na saliva. E a última foto, ela mostra uma parotidite de repetição bilateral e simétrica. Então, a síndrome de Sjögren, ela é uma síndrome complexa. Obviamente, ela não envolve só esses sintomas de secura, mas eles fazem parte dela. O critério de 2016, que é esse que eu mostro na foto ao lado, né? Ele para você colocar o paciente nesse critério classificatório, ele já tem que ter essa secura, né? E o que eles preconizam hoje? Que a biópsia de glândula salivar menor e o anti-RHO, o anticorpo anti-RHO, eles são os que mais pontuam para esse paciente corroborar com o diagnóstico. Lembrando que ainda está envolvido dentro da síndrome de Sjögren o critério de SCORE, né, de secura ocular, o teste de Schirmer e o teste de estimulação salivar. Uma coisa que é muito importante no critério, que é a segunda setinha vermelha abaixo, é a exclusão de outros diagnósticos, de outras condições. E quem seriam essas condições? Né? A gente tem que lembrar dos grandes simuladores da reumatologia, que é o HIV, as hepatites, né? Lembrar que sífilis não é incomum, apesar dele não colocar aqui no critério. História de tratamento com radioterapia, tá? A sarcoidose, a amiloidose, a doença do enxerto versus hospedeiro, e a gente tem a doença relacionada ao hiper-IgG4, tá? São doenças muito importantes que fazem diagnóstico diferencial bem restrito com a síndrome de Sjögren. E aí, falando um pouquinho dos autoanticorpos da síndrome de Sjögren, o fator reumatoide ele é presente em 95% dos casos, né? Esses pacientes, normalmente, ele tem um FAM positivo, nuclear pontilhado fino, onde o meu espelho desse FAM são os anticorpos anti-RHO e anti-LA. Elisa, mas o anti-LA ele não entra mais no critério. Não, ele não entra. Por quê? Porque os autores viram que a maioria dos pacientes vão ter o anti-RHO positivo e que quando o anti-LA está positivo, ele normalmente acompanha o anti-RHO. Por que é importante a gente dosar, então, o anti-LA? Porque a dupla positividade anti-RHO, anti-LA é um fator de mau prognóstico, tá? É apenas por isso. Passando para a próxima doença, lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eu falo que é a doença dos olhos do reumatologista, né? Ele é um grande desafio diagnóstico, porque nós temos várias doenças dentro de uma única doença, né? E o lúpus, ele ao longo dos anos, a gente foi tendo mudanças nos seus critérios diagnósticos, porque a gente foi descobrindo cada vez mais, né, manifestações clínicas que eram incluídas na doença, mas elas não eram manifestações critérios de doença. Em 82, fizeram o primeiro critério, né, que são os critérios de 11 pontos, e que eles foram modificados em 97. Esse critério é muito utilizado na prática, principalmente no ambulatório, porque é um critério rápido, fácil, eu não tenho que fazer conta, e a gente consegue memorizar ele facilmente. Em 2010, houve uma revolução e eles fizeram esse critério SLIC. E ele foi muito importante porque eles conseguiram segmentar as manifestações cutâneas do lúpus, né? Incluindo as manifestações do lúpus agudo, do subagudo e o lúpus crônico, principalmente é o discoide, né? Além disso, eles colocaram a alopécia sem cicatriz como uma manifestação, né? Um critério diferente. Eles incluíram a manifestação renal como uma manifestação única como critério associada ao FAM positivo ou ao anti-DNA positivo. Obviamente, eu tenho que ter uma biópsia renal compatível, né, com a doença. E dentro dos critérios neurológicos, eles abrangeram quem são os critérios. Então, além da convulsão e psicose, a neuromielite ótica, né, a neuropatia periférica, estado confusional agudo,
todos esses eles se tornaram manifestações critérios do lúpus, tá? E eles incluíram também o complemento como um critério imunológico. Antes, ele era somente um critério de atividade da doença. Depois, em 2017, eles fizeram esse novo critério, que foi um pouco dificultoso, porque ele usa muitos números, né? Então, é um critério pouco prático, mas que trouxe a febre como uma manifestação comum da doença. Então, a gente acabou trazendo ela como uma manifestação que antes também era usada só como atividade de doença. E agora, em 2019, né, o critério CREU lá, então os grupos americano e europeu de reumatologia resolveram se juntar e fizeram esses novos critérios de lúpus, onde o critério de entrada é o FAM positivo, maior do que 1/80, não importando qual é o padrão desse FAM. Tá? Então, para o paciente ser classificado como lúpus, ele tem que ter FAM positivo. Ah, Elisa, mas todo FAM positivo é lúpus? Não, não é lúpus, tá? Mas para o paciente ser classificado como, ele precisa ter o FAM positivo. E aí, esse critério, ele também inclui pontos, o que é uma coisa pouco prática, tá? Eles colocaram a febre, eles colocaram o complemento, né? E se a gente for pegar o critério renal, né? Hoje, uma biópsia nefrite classe 3 ou 4, ela já pontua 10 pontos, fechando o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Então, assim, ele continua complicado o fato de ser um critério de pontos, mas ele é bem claro, se a gente tiver ele à mão, a gente consegue fechar o diagnóstico facilmente do nosso paciente. E aí, mostrando um pouquinho de fotos sobre o lúpus, né? A gente tem aqui a primeira foto, uma úlcera em palato. Isso é muito característico de lúpus, tá? Fora que essa paciente ela tem várias aftas orais, a gente vê aqui no lábio. A alopécia, né, que é muito comum essas falhas, diferente da alopécia areata, que é aquela alopécia, né, vazia, parece uma praia vazia, que é mais comum no Sjögren. A alopécia do lúpus, essa alopécia são falhas, né, que o paciente tem na cabeça, no couro cabeludo. Essa outra foto, ela mostra o racho malar, que ele tende a pulpar o sulco nasolabial, né? Ele pega mais a região do nariz e das bochechas do paciente. Diferente, por exemplo, de uma dermatomiosite, onde o meu paciente ele vai ter o rosto todo eritrodérmico, tá? E a última foto, aqui embaixo, a gente tem um fenômeno de Raynaud, que é comum nas doenças da reumatologia, né? Mas algumas elas são mais marcadas por esse tipo de manifestação. E essa foto ao meio mostra que todos os órgãos e tecidos eles podem ser acometidos pelo lúpus. Então, é uma doença muito abrangente, né? A gente tem que estar sempre atento aos sinais e sintomas dos nossos pacientes, porque qualquer manifestação ela pode estar correspondendo à atividade de doença. E aí, lembrar que o lúpus, né, ele tem o FAM aí como 98%, né, dos pacientes tendo FAM positivo. Hoje, com o FAM sendo realizado por imunofluorescência, pelas células REP2, é praticamente 100% de certeza quando você faz num bom laboratório. Lembrar que o anti-DNA, né, ele é diagnóstico e também serve como acompanhamento de atividade de doença. Ele pode chegar a estar positivo em 60% até 80% dos pacientes, dependendo da população estudada. O anti-SM, ele é o mais específico, mas somente 30% dos pacientes vão ter ele positivo. O anti-RO está muito ligado ao lúpus neonatal, né, ao lúpus cutâneo subagudo, tá?
E os anticorpos antifosfolípides, ele está muito ligado, ele também é um critério, né, de manifestação do lúpus, e ele está muito ligado a manifestações trombóticas, assim como a gente vê na SAF, tá? E lembrar que o VHS no lúpus, ele está muito ligado à atividade de doença, e a PCR muito ligado à infecção. E o complemento consumido, ele vai falar a favor da atividade do lúpus. Essas fotos aqui ao lado, né? A primeira foto acima, a gente tem um Hashmalar, poupando o suco nasolabial. A gente tem aqui embaixo um lúpus subagudo mesclando com lúpus crônico discoide. E aqui do lado a gente tem esse bebezinho, que é um marco, né, do lúpus neonatal pelo anti-Ro positivo, onde a gente vê essa marquinha ao redor do olhinho, né, que parece aquele óculos do aviador, tá? Agora, falando um pouquinho sobre SAF, que é uma síndrome nova, né, vamos dizer assim, dentro da reumatologia, ela foi descoberta em 1982, tá? O marco da SAF, né, o que mais chama atenção na SAF são as manifestações obstétricas, né? A gente sabe que hoje em dia a SAF não é uma doença somente trombótica, né, porque ela é incluída dentro do grupo das trombofilias, mas ela também pode estar relacionada a manifestações inflamatórias, como a gente vê na tabela ao lado, falando um pouquinho de manifestações não critérios da SAF, né, como a doença valvar cardíaca, o livedo, que a gente vai ver na próxima imagem, trombocitopenia, anemia hemolítica, né, a cefaleia, existe enxaqueca da SAF que melhora com a anticoagulação, manifestação de coreia, de mielite, são manifestações comuns que a gente vê nos nossos pacientes, mas eles não são encontrados nos critérios diagnósticos. E o critério diagnóstico ele foi modificado em 2006. A gente tem os critérios clínicos, né, e os critérios gestacionais, né, de morbidade gestacional, e tem o critério laboratorial. Quem seria o critério clínico? Então, eu ter uma trombose venosa ou arterial em um ou mais sítio, com um ou mais episódio, né, confirmando de alguma forma. Então, através de Doppler, através de uma biópsia, né, ou de qualquer outro exame que eu exclua a vasculite. O critério gestacional são 3. Então, a gente tem que o paciente vai ter 3 ou mais abortos de repetição espontâneo antes de 10 semanas da idade gestacional. Lembrar que a gente sempre tem que afastar anormalidades cromossômicas, né, maternas, anatômicas, enfim, excluir outras causas, né, porque a gente tem que lembrar que aborto ele não é incomum. Um outro critério gestacional é a morte de um ou mais feto, né, morfologicamente normal, com mais de 10 semanas de idade gestacional, que eu consiga confirmar pelo ultrassom ou pelo exame do feto. E o terceiro critério é quando eu tenho um parto prematuro ligado à eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou sinais de insuficiência placentária com menos de 34 semanas de idade gestacional. Lembrar que o paciente ele pode ser uma SAF clínica, pode ser uma SAF gestacional ou pode ter as duas coisas, tá? E o meu critério laboratorial, eu tenho 3 autoanticorpos que eu posso estar dosando, que é o anticoagulante lúpico, o anticardiolipina IgG IgM e o anti-beta-2 glicoproteína 1 IgG IgM. Lembrar que a tripla positividade torna o paciente de pior prognóstico e que o anticorpo mais comum dosável na SAF é o anticoagulante lúpico, tá? Normalmente, como critério, eu tenho pelo menos um critério clínico, seja ele clínico, né, ou gestacional, e pelo menos um critério laboratorial que eu consiga repetir essa positividade com, no mínimo, 12 semanas de intervalo, tá? Então, no próximo slide, a gente vai ver algumas fotos, né? Essa primeira foto, a gente tem um livedo racemoso,
tá? Que é um livedo patológico, ele é arroxeado, ele não fecha as colmeias. Você olha para esse livedo, você vê que ele não é um livedo encontrado em pessoas, por exemplo, que são muito claras, né? Então, que às vezes na exposição do frio, elas podem fazer esse rendilhado. Aqui não, ele é mais arroxeado e ele não fecha a colmeia. E na figura abaixo, a gente tem algumas úlceras, né, causadas por microtromboses, vocês veem que são várias cicatrizes, né? E perto de uma das úlceras, a gente tem um halo branquinho, que a gente chama de atrofia alba de Milian. Essa atrofia alba de Milian, ela é muito característica de SAF, tá? Às vezes, ao olho, a gente já consegue fazer o diagnóstico. E aí, então, quais são os anticorpos para SAF, né? A gente tem que lembrar que são os anticorpos antifosfolípides, eles promovem trombose, né? Eles são transitórios em algumas doenças crônicas, principalmente as infecciosas, né? Pode ser primário ou estar associado a alguma outra doença, como lúpus, e a gente vai dosar toda vez que a gente tiver suspeita de uma trombofilia, principalmente se essa trombofilia for arterial, né? E lembrar que nos pacientes com lúpus eu sempre vou dosá-los porque ele é um critério diagnóstico. E quais eu devo dosar? O anticoagulante lúpico, o anticardiolipina IgG IgM e o anti-beta-2 glicoproteína 1 IgG IgM. Certo? Vamos para a próxima doença. A gente vai falar um pouquinho da esclerodermia. Lembrar que, como o lúpus, a esclerodermia ela pode ter a manifestação cutânea e a manifestação sistêmica. Tá? Eu sempre gosto de dar uma pincelada na esclerocutânea, porque eu acho que não é muito comum vocês verem, né? E lá no ambulatório a gente tem alguns pacientes. Então, lembrar que ela é chamada de cutânea ou localizada ou morfeia. Ela pode ser circunscrita ou uma placa. Essas placas elas podem ser múltiplas e confluírem, e a gente chamar elas de generalizada. Ela pode ter a sua forma linear, né, que a gente vai ver adiante, e ela pode ser mista, quando você tem mais de um subtipo, ou a forma panesclerótica, que ela envolve todo um membro como se estivesse garroteando esse membro. Ela é muito grave e precisa ser tratada, diagnosticada e tratada precocemente, tá? E a gente tem a forma sistêmica, que é dividida em forma difusa e forma limitada, que nós falaremos mais à frente. Então, só para vocês não esquecerem, eu coloquei algumas fotos aqui da esclerodermia forma cutânea. Então, essa primeira foto, a gente tem uma placa, né? Você vê que ela é mais escura. Quando ela está ativa, ela é mais vermelhinha, às vezes coça, pode chegar a doer. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais acastanhada. Então, a gente sempre tem que orientar o paciente a passar bastante filtro solar. Ao lado, a gente tem a forma linear, que está pegando todo o membro inferior do paciente. A forma linear, ela pode também, né, ser um tipo dela é o golpe de sabre, né, que é essa fenda que faz aqui na fronte do paciente, como se o paciente tivesse tomado realmente um golpe. E a gente tem essa outra forma, que é a hemiatrofia de face, que é a síndrome de Paris-Humbert, tá? E, por último, a forma panesclerótica. Olha como que ela afina e garroteia o membro, causando uma deformidade importante nos nossos pacientes. Por isso que é importante a gente diagnosticar precocemente, né, e fazer o tratamento de forma adequada. E agora, falando um pouquinho da esclerose sistêmica, lembrar que, assim como todas as doenças da reumatologia, né, ela também foi evoluindo com o tempo, né? Se a gente for pegar os critérios de 1980, a gente já tinha manifestações estabelecidas da doença, como, por exemplo, a fibrose pulmonar, úlcera de polpa digital,
que é o que a gente não quer mais ver, né? Depois, em 2000 e 2001, os critérios do Colégio Americano de Reumatologia, né, foi criada a nomenclatura de esclerose sistêmica cineesclerodérmica, ou seja, sem esse espessamento cutâneo, né? E essa precocidade do diagnóstico da esclero, né? O que chegar à conclusão? Que todo fenômeno de Renault, toda vez que eu ver um Renault num paciente, eu preciso pedir 2 exames, né? Um primeiro exame, que é o FAM, e o segundo exame, que é a capilaroscopia unguial. Se esse meu paciente vem com FAM negativo e uma capilaroscopia unguial normal, esse paciente provavelmente tem uma doença de Renault, ou seja, é um Renault primário. Ele não está ligado a nenhuma doença, né? É só mesmo um vasoespasmo que o paciente faz. Então, para esse paciente, são medidas comportamentais, lavar as mãos, né, em água morna, não se expor ao frio, quando se expor, fazer aquecimento central, basicamente isso. Quando eu falo de um paciente com FAM positivo e que eu tenho uma capilaroscopia alterada, que é o exame do capilar unguial, esse paciente pode se tratar de uma esclerodermia precoce, e aí eu vou pensar na doença esclerose sistêmica e vou investigar os meus órgãos-alvos naquele paciente. E quais seriam esses órgãos? Principalmente esôfago, pulmão e coração, para a gente visualizar hipertensão arterial pulmonar. Tá? Então, hoje, é isso que nós queremos para o diagnóstico da esclero. E aí, em 2013, o Colégio Americano de Reumatologia ele montou os critérios de diagnóstico baseado em pontos, o que facilitou muito a nossa vida, né? Porque, por exemplo, um paciente com esclero precoce, ele vai ter o puff fingers ou puff hands, que são aqueles dedos gordinhos, suculentos, a mão mais inchadinha. E antes a gente não conseguia fazer o diagnóstico desses pacientes, eles não entravam nos critérios. As alterações capilaroscópicas, elas também entram no critério, fenômeno de Renault, os autoanticorpos. Então, múltiplas manifestações vão entrar e eu pontuando esse paciente com pelo menos 9 pontos, eu já posso afirmar que esse paciente tem a esclerodermia. E aí, mostrando algumas figuras sobre pacientes com esclero, essa primeira figura, né, a gente vê uma mão em garra, né, onde eu tenho uma esclerodactilia, uma reabsorção das falanges distais, né, e um endurecimento da pele. O raio-x abaixo, olha como que a gente vê essa absorção das interfalanges distais, né? Esse paciente, o que aconteceu? Por conta da minha vascularização prejudicada por um fenômeno de Renault patológico, né? Ele foi fazendo microabsorção ali local, não chega irrigação de forma adequada, e esse paciente foi tendo uma autoamputação, tá? A figura do meio, a gente vê uma face esclerodérmica, onde eu tenho um afilamento nasal, algumas telangiectasias, uma microstomia. Como eu vejo aqui do lado, múltiplas telangiectasias e telangiectasia na mucosa jugal, né, mostrando que esse paciente pode ter telangiectasia ao longo da mucosa esofágica e gástrica, né, com anemia de repetição, com microsangramento, né, a gente analisando um sangue oculto na SES, por exemplo, desse paciente, eu posso encontrar ele positivo e por isso a gente tem que ter atenção nessas manifestações clínicas. E acima a gente tem um fenômeno de Renault clássico, porque na esclerodermia é uma das doenças da reumatologia onde o fenômeno de Renault é mais prevalente, tá? E aí, por último, a gente vai falar rapidamente dos autoanticorpos da esclero.
né? Lembrar que a gente tem dois principais, além do FAM positivo, o anti-esclerossetento, que a gente utiliza mais para a forma difusa. A forma difusa é aquela onde eu tenho acometimento da pele do tronco, né? E o anticentrômero, que ele está ligado à forma limitada, tá? Então, mais uma vez, as manifestações clínicas: mão em garra, face esclerodérmica e um fenômeno de Renault bifásico. Passando agora para as miopatias inflamatórias. As miopatias, a gente tem várias miopatias inflamatórias, mas as principais são a dermato e a polimiosite. A diferença entre as duas é basicamente manifestação cutânea, tá? E microscópica através da biópsia muscular. Então, aqui a gente tem no Néter algumas figuras mostrando, né, a dificuldade da senhora de levantar da cadeira pelo acometimento da cintura pélvica, um heliotropo, né, onde eu tenho esse sombreado por cima da minha pálpebra superior, as pápulas de Gotron por de cima das minhas interfalangianas, né? E uma dificuldade da senhora de pentear o cabelo por fraqueza da cintura escapular. Passando à frente, a gente vê a classificação das miopatias inflamatórias, como cresceu, né? Hoje a dermatomiosite, ela é chamada de clássica miopática ou hipomiopática. A clássica é aquela que eu tenho acometimento cutâneo muscular. A amiopática é quando eu tenho a manifestação cutânea, mas eu não tenho a manifestação muscular. E a hipomiopática é quando eu tenho a manifestação cutânea e a manifestação muscular, ela só é vista através da alteração das enzimas musculares. Esse paciente não tem manifestação clínica, tá? A gente ainda tem a polimiosite, né? Que muitas vezes há uma dificuldade no diagnóstico devido a não ter os estigmas cutâneos. A miosite necrotizante imunomediada, né? Quando eu tenho uma necrose extensa nas minhas fibras musculares. Miosite por corpúsculo de inclusão, que ela está muito relacionada a homens, idosos, e é mais acometimento distal. E as miopatias associadas a outras colagenoses, como, por exemplo, a associação com esclero. A gente também tem miopatia ligada ao lúpus, artrite reumatoide, entre outras doenças. E aí, passando para o próximo, a gente ainda utiliza hoje em dia os critérios de 1975, porque eles são fáceis. E o que inclui esses critérios? Então, a gente tem 5 critérios, sendo o primeiro critério dermatológico. Segundo, a fraqueza muscular proximal e simétrica de cintura escapular e pélvica. O terceiro, aumento das enzimas musculares, e a gente não pode esquecer que, além da CPK, da LDH, as transaminases, elas também podem servir como enzimas musculares, e a aldolase é a mais específica dessas enzimas. Como quarto critério, a gente tem eletroneuromiografia com padrão miopático, e como quinto, a biópsia muscular, que o que vai diferenciar a dermato da polimiosite? Na dermatomiosite, normalmente eu vou ter vasculite. Então, meu infiltrado inflamatório, ele é em torno do meu vaso. Diferente da polimiosite, que o meu infiltrado inflamatório ele está ao longo da fibra muscular. Tá? É basicamente isso que vai diferenciar uma da outra. Aqui embaixo a gente vê algumas figuras muito interessantes que tem que marcar a nossa memória, né? Essa primeira é um heliotropo bem arroxeado, bem vasculítico. A segunda, a gente tem uma pápula de Gotron que a gente chama de linear. Parece que eu fiz um arranhado no meu dedo. E, por último, a calcinose, que ela é encontrada principalmente na dermato juvenil, em 40% dos casos, tá? E a gente também pode encontrar calcinose nos pacientes com esclerodermia, tá? Não é incomum.
O próximo slide é falando um pouquinho do critério de classificação de 2017, que é um critério que a gente não consegue utilizar muito bem, porque ele é confuso, ele é de sim e não, e a única coisa que ele ajuda é a gente conseguir fazer os outros diagnósticos que não só a dérmato e a polimiosite, tá? Passando para o próximo, a gente vê alguns autoanticorpos relacionados às miopatias. A gente tem os anticorpos miosite específicos e os miosite associados. E a gente não pode esquecer que dentro desses autoanticorpos cresceu muito nos últimos tempos o grupo dos anticorpos antissintetase. E aí a gente não pode deixar de falar para vocês sobre a síndrome antissintetase, que a gente vai ver no próximo slide. Então, a síndrome antissintetase, ela está incluída dentro das miopatias inflamatórias, ela pode abrir um quadro miopático, tá? E depois abrir febre, mãos de mecânico, essa alveolite grave, e aí a gente consegue fechar como uma síndrome antissintetase. Ou, em alguns pacientes, o paciente já pode abrir como uma antissintetase clássica, né, sem ter que passar por esse quadro miopático prévio. Muitas vezes, o quadro miopático ele nem vem a abrir. Então, o paciente abre com febre, alveolite grave, que é o que marca essa doença, além das mãos de mecânico, certo? Então, lembrando que as miopatias inflamatórias, dentro da síndrome antissintetase, do grupo dos anticorpos antissintetase, o que a gente tem mais dosável, né, onde 70% dos pacientes vão ter é o anti-JUM. Os anticorpos específicos, porém pouco sensíveis, a gente tem o anti-Mi2, o PM-esclero, que é uma superposição entre a polimiosite e a esclerodermia, e o anti-RNP também pode ser encontrado, e não esquecer da dosagem das enzimas musculares nesses pacientes, que é de suma importância. Agora, falando um pouquinho, né, da diferença entre a dermatomiosite, síndrome de superposição e doença indiferenciada do tecido conjuntivo. A doença mista do tecido conjuntivo, o próprio nome já diz. Eu tenho um misto de sinais e sintomas, de manifestações clínicas. E nessa doença, somente o anti-RNP vai estar positivo, né? Lembrar que a doença mista, então, 100% dos pacientes têm o anti-RNP positivo. Já a síndrome de superposição, como o nome já diz, há uma superposição entre duas doenças, então elas se superpõem, tá? Então, eu posso ter lúpus com Sjögren, artrite reumatoide com Sjögren, lúpus com SAF, tá? Lúpus com AR. Então, a gente pode ter várias doenças misturadas entre si, ou até mesmo mais de duas doenças, tá? Mas lembrando que eu tenho que fechar critério para uma e fechar o critério para outra. E a doença indiferenciada é aquela onde eu olho para o meu paciente, ele tem manifestações clínicas autoimunes, mas essas manifestações ainda não conseguiram abrir nenhum quadro clássico, então eu não tenho nenhum autoanticorpo ainda dosável e nenhuma manifestação tão característica que eu consiga fechar o meu diagnóstico, tá? Basicamente isso. E agora vamos para os dois últimos grupos, né, ou famílias de doença. Vamos falar um pouquinho sobre as espondiloartrites e, por último, sobre as vasculites sistêmicas. As espondiloartrites, elas são uma família de doenças dentro da reumatologia, onde a doença, vamos dizer assim, chave mais estudada é a espondilite anquilosante, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem a artrite psoriásica, né? Artrite reativa, a espondiloartrite relacionada a doenças inflamatórias do intestino, temos a uveíte anterior aguda, né, que também é uma manifestação clínica isolada,
E lembrar que é muito importante a gente ter a noção que essas doenças elas têm uma interface entre elas, né? E que a parte epidemiológica, genética, ambiental, tudo isso vai corroborar para o diagnóstico clínico. E a gente tem um grupo, né, no mundo, que é o grupo ASAS, que estuda muito as espondiloartrites, e eles separaram essa doença em doença axial, que é aquela que envolve a coluna, e a doença periférica. E existem os pacientes que a gente chama de misto, que é o que tem manifestação axial e periférico. Eles incluíram dentro do diagnóstico, dos critérios diagnósticos, né, todas as manifestações que essas doenças podem ter. E aí lembrar que a dor lombar nesses pacientes, ela tem que ter caráter inflamatório, durar mais do que 3 meses e tem que ter início antes dos 45 anos, tá? Lembrar que dentro desse grupo, né, dessa família, a gente tem um marcador genético, que é o HLA-B27, mas que, como aqui no Brasil a gente é muito miscigenado, não obrigatoriamente a gente vai ter ele positivo. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui uma evolução, vamos dizer assim, natural da espondilite anquilosante quando não tratada, né? Então, primeiro, nesse quadrinho acima, a gente tem um esqueminha mostrando, né, a inflamação das ênteses e, posteriormente, a fusão dessas ênteses, tanto do ligamento anterior quanto posterior, e isso manifestando radiograficamente. Esse primeiro raio-x, o que a gente vê? A esclerose, né, dos cantos brilhantes, então, uma entesite refletindo na parte óssea. Depois, esses sindesmófitos querendo se ligar entre eles. E, por último, a gente tem essas pontes ósseas que a gente chama de coluna em bambu ou em trilho de trem, tá? Que é bem característico da doença, uma manifestação tardia, né? E que também a gente não quer mais ver. E aí, passando para o próximo quadrinho, olha a evolução natural da doença ao longo dos anos, né? Aí, pelo menos uns 30 anos. Então, esse paciente ele foi assim, curvando, anquilosando a coluna e fazendo a posição que a gente chama do esquiador. Dentro desse grupo, além da espondilite anquilosante, a gente tem a artrite psoriásica, né, que a gente tem várias manifestações dela. Então, ela pode ter a forma distal, a forma espondilítica, a artrite mutilante, que só 5% dos pacientes vão ter essa manifestação. A entesite, né, que a gente vê muito claramente quando você tem o tendão de Aquiles espessado, e a dactilite, que é o famoso dedinho salsicha, tá? Que é muito clássico, né, da gente fazer o diagnóstico. Passando a seguir, aqui a gente tem alguns exemplos de psoríase, né, estigmas de psoríase, como o acometimento unguial, que muitas vezes confunde, né, com as micoses unguiais. E a gente tem o critério Caspar, ou Caspar, cada um chama, né, de uma forma, onde eu tenho que lembrar, né, que a história atual ou passado de psoríase é importante, a história familiar de psoríase também conta, esses estigmas unguiais de psoríase, depressões pontiformes, que são os pitchings, a onicólise, a hiperceratose, elas também fazem parte do diagnóstico. Ter o fator reumatoide negativo, né, ele conta como ponto. A dactilite, ela pode ser tanto uma história atual quanto prévia. E alterações radiográficas de neoformação óssea justa articular
também conta ponto. Então, o critério Caspar ele vai nos ajudar no diagnóstico das artrites psoriásicas. Falando um pouquinho da artrite reativa, né? Esse aqui é o clássico da artrite reativa, né? Que é a cerotodermia blenorrágica, que são essas manifestações na palma das mãos e planta dos pés. A balanite circinada, que normalmente ela é indolor, então necessita do nosso exame clínico, né? Para a gente não esquecer. E o dedinho salsicha, ou dedo infuso, né, onde ele tem uma polientesite, todas as ênteses dessa falange elas estão inflamadas, levando a essa grande inflamação do dedo, que pode ser da mão ou do pé. E, por último, a gente vai falar um pouquinho da uveíte. A uveíte marcada nessa doença é a uveíte anterior, aguda, né, onde a gente vê a inflamação de toda a parte anterior do olho. Lembrar que o olho é dividido em região anterior, úvea intermédia e úvea posterior, e o que inflama nas espondiloartrites é essa camada, né, que antecede o cristalino, tá? Então, por isso que quando a gente olha, ele é tão vermelho e tão impactante aos nossos olhos. E aí, por último, falando do nosso antígeno, né, do HLA-B27, que ele é um marcador genético dessas doenças. Lembrar que uma vez positivo, ele é positivo, e negativo, ele é negativo. A gente não precisa ficar repetindo, tá? E aqui no Brasil, devido à nossa miscigenação, nós temos uma diminuição dessa positividade do HLA-B27. Então, um paciente com uma suspeita clínica de uma espondilite anquilosante ou de uma espondiloartrite, né, com HLA-B27 negativo, isso não impede o nosso diagnóstico, né, porque o diagnóstico ele é clínico, tá? Aqui, cerca de 50% a 60% dos pacientes somente têm a positividade. Então, ele vir negativo não é incomum, tá bom? E, por último, e não menos importante, a gente vai fazer um resumão das vasculites, tá? Essa figura, eu gosto muito, ela é muito didática, foi de um encontro, né, das vasculites, uma reunião que teve em Chapeuhill, em 2012, onde resolveram mudar a nomenclatura das vasculites. Então, eu vou usar a nomenclatura antiga para ficar didático, mas eu vou usar a antiga junto com a nova, sempre, tá? E eles resolveram dividir as vasculites na predominância do acometimento do vaso. Então, por exemplo, as vasculites de grande calibre, quem são? Arterite de Takayasu e arterite de células gigantes. As vasculites de médio calibre, quem são? A doença de Kawasaki e a poliarterite nodosa. E as vasculites de pequenos vasos, eles dividiram em dois grandes grupos, que a gente vê acima e abaixo. O grupo de cima é aquele grupo onde eu tenho depósito de imunocomplexo, tá? Então, são as vasculites causadas pelas proteínas crioglobulinêmicas, a púrpura de Reno-Scholai, que hoje é chamada de vasculite por IgA, e a vasculite hipocomplementenêmica urticarial, tá? E também temos a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, antiga Goodpasture. E abaixo a gente tem as vasculites pauci-imunes, que são as vasculites ANCA-associadas, que são elas a poliangeite microscópica, a antiga granulomatose de Wegener, hoje chamada de granulomatose com poliangeite, e a antiga Churg-Strauss, que hoje é chamada de granulomatose eosinofílica com poliangeite. E aí eu vou só pincelar para vocês sobre cada doença, eu nem fiquei abrindo slides sobre isso para a aula não ficar muito extensa, tá? Mas as vasculites de grandes vasos, elas vão pegar a aorta e seus ramos.
elas são consideradas basicamente a mesma doença. O que vai diferir entre elas vai ser a faixa etária acometida. Ambas acometem mais mulheres, porém, Takayasu é mais mulher jovem e arterite células gigantes mais mulheres velhas. Tá? Ambas podem ter essa diferença de pulso e pressão como manifestação, mas a gente tem que lembrar que a arterite das células gigantes ela também tem uma manifestação craniana, que seria a antiga arterite temporal, onde eu tenho aquela cefaleia na região temporal, com uma tortuosidade da artéria temporal, que é extremamente dolorosa e que leva à claudicação de mandíbula e a maurose fugaz, que pode se tornar uma maurose fixa, tá bom? A mesma coisa vale para as vasculites de médios vasos, que é a doença de Kawasaki e a poliarterite nodosa. Acredita-se que sejam a mesma doença com acometimento de faixa etária diferente, porque ambas acometem coronárias. As coronárias são vasos de médio calibre, tá? A doença de Kawasaki é aquela que acomete as crianças com menos de 5 anos de idade, né? Onde eu tenho aquele olhinho vermelho, com conjuntivite estéreo, a boquinha, né? Rosinha, a linguinha também rosada, em framboesa, que eles falam, né? Os dedinhos suculentos, que posterior podem vir descamar. E toda vez que eu já tenho uma fase de descamação, a gente tem que olhar a coronária desse bebê, que provavelmente eu já tenho formação aneurismática, tá? A poliarterite nodosa, o clássico dela é o acometimento das artérias renais, levando a microaneurismas das artérias renais, que quando eu visualizo lá na arteriografia, eu vou ver aquela imagem de colar de contas, tá? E por ter esse acometimento das artérias renais, ele leva à hipertensão arterial secundária, tá bom? Então, ele leva à manifestação de uma hipertensão grave, dor abdominal do tipo anginosa e dor testicular, tá bom? Não esquecer que ele pode acometer coronária, assim como Kawasaki. E nas manifestações das de pequeno calibre, as ANCA associadas, elas são muito características, cada uma delas, né? Elas são síndrome pulmão-rins, porém, paucimunes, quando a gente faz a biópsia pela imunofluorescência. Lembrar que Wegener, ele é muito, o que chama muita atenção, sinusite de repetição, com nódulos pulmonares, e pode ou não ter acometimento renal. Chang-Strauss, que é dita como uma granulomatose eosinofílica. Eu tenho uma síndrome de hipereosinofilia, com uma asma de difícil controle, um paciente alérgico, né? Lembrar que a púrpura de Renoir ela vai acometer normalmente as crianças, né, menores, entre 5 e 15 anos de idade, né, principalmente como gatilho infeccioso, uma diarreia ou um gatilho vacinal, com aquelas lesões purpúricas, arroxeadas, né, ascendentes, que não somem a dígito-pressão, e a doença, a síndrome de Goodpasture, né, ou doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, também como uma síndrome pulmão-rim, assim como as ANCA associadas, porém, ela vai ter muito complexo imune depositado na sua imunofluorescência, na sua biópsia. Então, passando para o próximo slide, a gente vê que as vasculites, assim como, por exemplo, o lúpus, ele pode acometer qualquer órgão e sistema. Então, os olhos, manifestação do sistema nervoso central, nariz, coração, pulmão, rim, sistema digestivo, músculo, as articulações e a pele, além de sintomas gerais, como, por exemplo, febre, cansaço, dor de cabeça, entre outros, tá? E eu gosto muito desse quadrinho do próximo slide, onde eu tenho uma colinha, vamos dizer assim, uma dica de... Eu tenho uma manifestação clínica,
qual é o vaso que eu tenho que pensar que está sendo acometido? Então, por exemplo, se eu tenho uma gangrena digital, vaso de médio calibre, então provavelmente esse paciente tem uma poliarterite nodosa. Ah, não, esse paciente tem uma claudicação dos membros. Isso daí é acometimento de aorta e ramos, então provavelmente o acometimento de grandes vasos. Ah, não, esse paciente tem uma lesão purpúrica, acometimento de pequenos vasos, e por aí vai. Então, ele nos ajuda no diagnóstico do nosso paciente. E, por último, falando um pouquinho o que é o ANCA, né? Porque a gente tem as vasculites ANCA associadas. O ANCA é um anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, que eu também faço através do método de imunofluorescência, que é esse método que fica verde-limão, igual o FAM, tá? E quando eu peço o meu exame, eu peço o exame do ANCA. Quem vai me dizer se ele vai curar perinuclear ou citoplasmático é o meu laboratório, tá bom? Então, eu peço o ANCA e o laboratório é que vai me dizer qual é o padrão que esse ANCA vai curar. Lembrando que hoje, associada ao ANCA perinuclear, eu tenho um anticorpo em espelho, que é o antimieloperoxidase, e associada ao ANCA citoplasmático, eu tenho um anticorpo, que é o antiproteinase 3, que a gente utiliza muito, né, nas vasculites associadas ao ANCA, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado, e estou aberta para responder as dúvidas de vocês. Se tiver alguém com dúvidas, pode escrever no chat. Se não tiver dúvidas, eu quero agradecer muito a doutora. E é uma aula bem densa que a gente, assim como na medicina, é uma questão de repetição. Vamos ver isso muito mais vezes daqui para frente e é bom que a gente possa ter um acesso com a doutora, que é especialista em nos abordar essas várias doenças. Com certeza a gente vai ver daqui para frente. É importante que a gente saiba reconhecer e realmente obrigado pela sua disposição nesse horário. Eu sei que é complicado numa Imagina. segunda-feira. Se está vendo o chat, nós temos agradecimentos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu realmente eu gosto muito da minha especialidade. Eu sei que é muita informação, né? Mas eu sempre gosto de dar essa aula porque eu acho que a gente ter uma visão geral do que trata a especialidade é muito importante. E para vocês que gostam de nefrologia, né, a reumatologia, a nefrologia, principalmente quando a gente lida com as doenças autoimunes, elas estão muito ligadas entre si. Então, o reumato ele tem que andar junto com o nefro, não tem escolha, né? É quase um casamento. Sim, realmente era importante. Muitos alunos que eu estou vendo aqui dos participantes são alunos ainda de turmas anteriores. Eu reconheço alguém Uhum. que são da 5-9, então ainda vão ter uns 2 ou 3 semestres até ter aula com a doutora. Então, Uhum. isso não era para assustar muito do que vai acontecer, é para mesmo que a gente possa ter esse É primeiro contato isso aí. e que Com certeza. isso vai ser repetido depois e vai lembrar depois o que vai ser esquecido. Não, e não só no sétimo período, quando vocês têm aula comigo, né? Sempre no ambulatório a gente repete, obviamente com mais calma, porque vocês vão vendo os doentes e a gente vai repetindo com o doente ali na frente. Então, isso também vai ajudar vocês a ir memorizando, a se familiarizando. E tudo que a gente tem um primeiro contato, né? Eu falo que assusta um pouco, né? Porque realmente é muita informação. Mas
vocês vão se habituando, né, com o tempo, com as doenças, com a repetição, né, com outras aulas que a gente vai dando, e rapidinho vocês vão se familiarizando com cada uma delas, tá bom? Tudo Acho que ótimo. não temos dúvidas. Não, só quero lembrar Sem dúvida, sem pergunta. antes da gente terminar a aula, que prestem atenção no chat, porque tá lá o link de presença. Não vão esquecer de assinar a presença para a gente contar as horas para a nossa liga. Muito obrigado, doutora. Então ficamos por Imagina, aqui. querido, fico à disposição, viu? Um abraço, boa